Oi, meus amores, tudo bem? Meninos, o Mário pediu para me avisar que o quadro ficou contrário, né, na aula de química. Então, o que a tia vai fazer? A tia vai postar novamente o vídeo, tá bom? Do lado certo. Vai desculpando aí, a tia não percebeu esse detalhe. Viu? Então, eu vou converter mais tarde um pouquinho e vou colocar na plataforma novamente a aula. Beleza? Muito bem. Hoje a gente vai iniciar a aula sobre as funções inorgânicas, né? Conhecidas popularmente como ácido, base, sal e óxido. Antes de mais nada, a tia quer dar um pequeno lembrete com relação a isso. Para começar, a química ela é dividida em duas partes: orgânica e inorgânica, né? Essa função orgânica, existem outras funções dentro dela, certo? Que a gente vai ver isso lá para a terceira série do ensino médio, não é agora. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. E agora a gente vai ver as funções inorgânicas, certo? Que é dentro da química inorgânica. As funções inorgânicas, elas são os ácidos, os sais, as bases e os óxidos. Antes de mais nada, só dar uma lembrada, o que é função química? Função química, pessoal, é um conjunto de elementos que possui propriedades semelhantes, características semelhantes. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. A sala do 9º ano. Então, na sala do 9º ano, só vai estudar os alunos que estão matriculados no 9º ano. Vocês concordam? Então, tecnicamente, o 9º ano é uma função 9º ano, né? Onde uma pessoa da terceira série não entra, uma pessoa do 1º ano não entra. Por quê? Somente aqueles que pertencem ao 9º ano. Então, isso é uma função orgânica. É mais ou menos isso aí. É esse conjunto de substâncias que possuem propriedades semelhantes. Beleza? Forma a função química. Dentro da química, certo? As funções podem ser orgânicas e inorgânicas, tá? Nós vamos começar com as inorgânicas, beleza? Beleza. Para começar, a função ácido, a gente sempre associa ácido com aquilo que pinga e corrói, né? Corrói tudo. Mas, na verdade, meus amores, nem sempre. Querem um exemplo? Quando você vai chupar uma laranja, tomar um suco de limão, comer uma fatia de abacaxi, um pedaço de carambola. Todas essas frutas têm uma característica em comum. Ela tem um leve azedinho, não é? Todas elas, pessoal, possuem uma função ácido chamado ácido ascórbico, que inclusive é excelente para o sistema imunológico. Fugindo rapidamente um pouquinho do assunto. Meus amores, tome muito líquido baseado em ácido ascórbico, que é vitamina C, para seu sistema imunológico ficar top para combater essa doença tão terrível que é a Covid. Beleza? É uma dica que a tia dá, tá? Voltando. Então, toda e qualquer fruta cítrica, pessoal, tem o ácido ascórbico. Ácido, certo? Você vai observar sua mãe precisa, digamos que a sua mãe fez uma reforma na casa, né? E aí ela pintou de cal primeiro para depois pintar com a tinta. Quando terminar a pintura, a primeira coisa que a tua mãe vai passar é um produto chamado ácido muriático, que ele vai dissolver o calcito ou o cal que é pingado no chão. Muito bom, inclusive, é desinfetante também, antibactericida, tá? Ótimo também para limpar a casa. Então, ela vai passar esse ácido, né? Mas tem outros e outros infinitos ácidos. O ácido em si, pessoal, está presente em todos os sentidos da nossa vida. Desde uma necessidade vital, como o nosso sistema imunológico, tá bom? Como também uma necessidade de casa, como eu acabei de citar, o ácido muriático. Beleza? Eu vou dar uma pausa bem aqui para mostrar uma coisa interessante para vocês. Espera aí. Então, voltando aqui, ó. Então, o que a tia fez? Existe um cara, meus amores, chamado August Svante Arrhenius. Ele percebeu uma coisa interessante. Quando colocava-se água no açúcar, beleza, a água ficava docinha, de boa. E ele fazia experiência usando eletricidade, né? Ele percebia que num sistema aquoso, o açúcar ele não conduzia. Então, eletricidade. Então, isso quer dizer que os íons
eles não eram formados ou liberados na solução. Ele fez a mesma coisa com o sal, que é o cloreto de sódio. Então, o que aconteceu? O cloreto de sódio, uma vez dissociado, jogado na água, ele não passa por uma dissociação. Não, ele passa por uma ionização. Por quê? Os íons sódio e cloro, eles são as linhas que ligam, né? As ligações químicas que o unem são quebradas, essas pontes. Então, o que acontece? Dentro do líquido vai haver o quê? Vai haver íons sódio e cloro liberados. Íons positivos, cátions, íons negativos, sódio. Aliás, ânion. Então, o que acontece? Consequentemente, ele percebia que colocando os fiozinhos, a lâmpada acendia. Então, ele percebia que em meio aquoso, o cloreto de sódio, ele não sofria uma dissociação ou uma dissolução. Ele sofria uma ionização, né? Porque a sua molécula, ela era quebrada e formava íons. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que em algumas substâncias, na sua grande maioria, né, que ele já havia percebido, por exemplo, detalhes sobre a questão dos ácidos, o sabor azedo, né? Ele percebia que a maioria são corrosivos. E um detalhe que ele tinha percebido é que na solução aquosa são excelentes condutores de eletricidade. Então, como foi que ele concluiu? Ele concluiu que os ácidos, eles são, quando dissociado colocado em água e sofre um processo chamado ionização e liberam, né, o cátion, apenas um tipo de cátion, que a gente vai ver depois. Mas antes eu queria falar um pouquinho também sobre a dissociação eletrônica, né? O que seria isso? Seria justamente a liberação, certo, de moléculas e elas não são quebradas. E já a ionização, ela é o contrário, as moléculas grandes são quebradas em íons, tá? Como é que nós sabemos o grau de ionização de uma determinada molécula? A gente só pega o número de moléculas que foram ionizadas e divide pelas moléculas que só foram dissolvidas. Até coloquei aqui um exemplo, ó. Se a cada 100 moléculas, né, de ácido clorídrico dissolvem 80, quanto será o grau de ionização? Então, quantas moléculas foram ionizadas? 80, certo? Quantas moléculas há nessa determinada solução? 100. Então, 80 dividido por 100, o grau vai ser 0,8. Então, você pode dizer então que 80% das moléculas foram ionizadas, beleza? Meus amores, não esquecer, o grau de ionização no máximo é 1, ou seja, 100%, tá? Dica de vestibular também, beleza. E agora voltando para o conceito de ácido. Então, o que a Arrhenius ele concluiu? Ele concluiu que em numa dissociação, aliás, numa ionização, quando sofre ionização em meio aquoso, ou seja, na água, um ácido ele se ioniza, liberando apenas cátions H+, e ânions, tá? Dentre esses cátions e ânions, o cátion tem que ser apenas o H, só o hidrogênio. Não importa se é 1, 2 ou 3 hidrogênios. O único cátion que tem que ser é hidrogênio, tá bom? Uma vez liberou como cátion apenas o hidrogênio, então nós dizemos que é substância chamada de ácido. Beleza? Ácido. Tá entendido aí a introdução de ácidos? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos, a classificação dos ácidos e os ácidos do nosso dia a dia, tá? Eu vou colocar um vídeo também ilustrativo para ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre a questão do início ou introdução de ácidos, certo? E eu vou colocar também esse vídeo mostrando os ácidos do nosso dia a dia, onde a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Fechou? Qualquer coisa, por favor, não entender um ponto, pode pedir para a tia, que a tia faz questão de responder. Não tenham vergonha, tá bom? Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai ver direitinho sobre os tipos de ácido, tá bom? E mais à frente ainda vamos trabalhar a nomenclatura deles. Mas a gente vai com calma. Não se preocupa que temos todo o tempo do mundo, tá bom? Para entender o assunto.
Não esquecer, lá no grupo da escola, você pode mandar perguntas. Se você sentir melhor mandar para mim no privado, manda também, de boa, a tia recebe na hora, faz questão de ajudar, beleza? Não se esqueça, a tia tá aqui para ajudar, tá? Beijo!